Bom dia, boa tarde, boa noite, jovem espectador. Bora falar um pouquinho sobre a sociedade açucareira no Brasil? Classificamos a sociedade açucareira do Brasil como aquela que está diretamente relacionada ao ciclo do açúcar. Esta sociedade se desenvolveu principalmente na área litorânea do Nordeste da América Portuguesa, entre os séculos XVI e XVII. Com a intensa exploração agrícola, expansão marítima e incentivo comercial colonial, obtiveram excedentes econômicos favorecendo o crescimento das cidades. A Europa sentia necessidade de expandir seus domínios e, junto dela, Portugal anexou sua bandeira em território brasileiro e o chamou de Novo Mundo. E após o Tratado de Tordesilhas ser criado, houve a distribuição de pedaços de terras para donatários. Os nobres portugueses, que tinham amplo poder sobre a terra que tinham posse, mas que não eram proprietários, as denominadas capitanias hereditárias. E vamos de principais características da sociedade açucareira? Era dividida em 3 grupos sociais, tendo no topo a aristocracia, composta pelos senhores de engenho, logo depois os homens livres, e por baixo de todos os escravos. Era uma sociedade patriarcal, o poder econômico familiar concentrado nas mãos dos chefes de família. Sobre a posição social, era determinada de acordo com a quantidade de posses que o indivíduo tinha, como por exemplo, posses de terras, escravos e poder político. Outra característica é a mão de obra escrava. Os escravos eram usados para qualquer tipo de serviço braçal, principalmente os pesados. Eram tratados como mercadoria e sofriam com as condições praticamente inexistentes de vida oferecidas pelo seu senhor de engenho. Falando das plantações, a colônia dependia do ciclo açucareiro para não colapsarem economicamente. Latifúndio, caracterizados pelos senhores de terra e suas posses. Temos a monocultura, trazida pelos portugueses, a cana-de-açúcar passou a ser o principal e praticamente único plantio colonial. A sociedade era rural. Existiam cidades em territórios brasileiros, até então América Portuguesa, mas majoritariamente a população se encontrava no campo. Aprofundando na divisão social, os senhores de engenho possuíam todo o poder em suas mãos, visto que eram chefes de família, detinham um poder econômico, social e político. A Casa Grande, o local onde habitavam ele e sua família, era o centro deste poder. Os senhores de engenho exerciam um forte papel nas câmaras municipais, influenciando nas tomadas de decisões das cidades coloniais. Os homens livres não detinham grande poder, já que eram funcionários assalariados dos senhores de engenho, não possuíam posses de terras e, em sua maioria, eram capatazes, aterzões, agregados ou funcionários públicos. Os escravos formavam a base da sociedade açucareira, dando sustentação aos outros pilares que os exploravam. Eram trazidos do continente africano e comercializados no Brasil, pelo governo colonial ou por trocas entre senhores de engenho, e, por esse motivo, eram um grupo mais numeroso em toda a colônia. Em virtude das torturas diárias, violações de seus corpos, a ausência de liberdade e de condições dignas de vida, a expectativa de um escravo chegava no máximo a 35 anos para os homens e para as mulheres 29 anos. Qual o sentido da colonização? Bem, dar informação e cultura para um povo inferior, seguindo o darwinismo colonial. Com a estrutura econômica portuguesa, ao incentivo comercial com base em poucos produtos exportáveis em grande escala, o Brasil serviu perfeitamente para isso, visto que havia o ciclo de açúcar, comércio de escravo, extração de madeira, plantio de alimentos e minérios, que eram posse de Portugal. Outro sentido seria escravizar a raça inferior à sua. Também houve escravização dos povos nativos, mas como eram bárbaros e rebeldes, enfrentaram desafios, o que levou, em suma, ao genocídio dos indígenas. Os responsáveis por catequizar e educar os escravos eram os padres jesuítas. O negro era usado como moeda, também era um meio de acumular riquezas. A crise da sociedade açucareira. Uma invasão holandesa na região nordeste do território ocasionou em uma disputa europeia pelo domínio do açúcar, e devido a isso, a sociedade açucareira começou a decair no final do século XVII. No século XVIII, com o início do ciclo de ouro, as regiões de Minas transformaram-se no principal centro de desenvolvimento econômico do Brasil colônia. Um novo modelo social se instaurou. Embora fosse mais dinâmico, ainda apresentava algumas características da sociedade açucareira. Muito obrigado pela sua atenção e para hoje era isso que tínhamos para apresentar.